No ar, tudo se torna frio. As mãos, a voz, inclusive a consciência. Um bombardeiro não pensa, executa. Rumo marcado, altitude estável, formação fechada. E uma frase que se repete como um martelo na cabeça: objetivo, soltura, retorno. Nesse dia, no entanto, a guerra colidiu com algo que não estava no mapa. Quando o esquadrão se aproximava de San Giovanni Rotondo, o piloto viu primeiro uma sombra estranha recortada contra as nuvens. Algo vertical, imóvel, logo à frente, onde só deveria haver o vazio. Durante um segundo, quis se convencer de que era cansaço, um reflexo do para-brisa, a fadiga brincando de inventar figuras. Porque a mente, quando vive no limite, tenta preencher as lacunas com qualquer coisa. Mas não era qualquer coisa. O copiloto virou a cabeça e ficou rígido. O navegador levantou a vista de seus cálculos. E como se alguém tivesse dado o mesmo sinal em todas as cabines ao mesmo tempo, a formação inteira começou a reagir. Não com gritos, mas com esse silêncio brusco que aparece quando o medo ainda não sabe como se nomear. Ali, suspenso no céu, havia um monge. Não caindo, não arrastado, não girando como um corpo perdido. Um monge de pé, com hábito marrom, parado como se o ar tivesse chão. E o mais perturbador não era apenas a sua presença, mas o gesto. As mãos erguidas em direção a eles. As palmas abertas, como uma ordem sem palavras. Como uma barreira, como um não absoluto. O piloto engoliu em seco e baixou o olhar para o painel. Buscou uma falha, uma explicação, um ponto de apoio na mecânica. Nada. Os instrumentos marcavam normalidade. Tudo funcionava. Tudo devia prosseguir. Voltou a olhar para a frente. A figura continuava ali, mais nítida, mais inevitável, como se o céu tivesse se aproximado da cabine. E naquela fração de segundo, algo se instalou no estômago dos homens. Se continuassem, teriam que atravessá-lo. Teriam que ignorá-lo. Então o piloto ativou a soltura. Pressionou o botão. Nada. Esperou o impacto, o alívio metálico, o instante em que a carga se desprende e o avião parece mais leve. Não aconteceu. Tentou de novo, mais uma vez e outra. As bombas não caíam. Nenhuma, nem duas, nenhuma. Como se todo o sistema tivesse sido bloqueado por uma mão invisível, não com violência, mas com uma decisão total. E é aqui que a história, segundo quem a contou, deixa de parecer uma falha e se torna algo muito mais inquietante. Os controles se moveram sozinhos. Não foi um melhor não. Não foi uma mudança de ideia. Não foi um piloto trêmulo virando para salvar a própria pele. O avião inclinou, a formação mudou de curso e, de repente, estavam de volta. Como se alguém tivesse assumido o comando por eles. Como se aquela presença no céu não tivesse apenas detido as bombas, mas também a vontade. O pouso foi um final sem triunfo. Motores se desligando, homens descendo sem se olhar nos olhos. Porque como se conta isso? O que se escreve em um relatório militar quando o único que se tem é isto? Vimos um monge no céu e o avião obedeceu a outra pessoa? Durante um tempo, guardaram isso como se guardam as coisas que poderiam destruir sua vida, se ditas em voz alta. Mas a história não parou ali. Com o passar das semanas, começaram a surgir relatos semelhantes de outros pilotos. Britânicos, americanos, poloneses, crentes e não crentes. Diferentes unidades, diferentes sotaques, a mesma cena. Um frade no céu, mãos feridas erguidas, uma ordem silenciosa. E a soltura que não funciona. Naquela guerra, os arredores foram bombardeados repetidas vezes. Vilas devastadas, mortes inumeráveis, ruínas que ainda falam. Mas, segundo esses testemunhos, San Giovanni Rotondo ficou intacta. Nenhuma única bomba caiu sobre o vilarejo. Nenhuma. E então a pergunta aparece, inevitável, como uma ferida aberta. Se aquilo não foi uma coincidência, quem era esse monge? E por que escolheu interpor-se precisamente ali? O que torna esta história realmente extraordinária não é apenas o que viram no ar, mas o que ocorreu em terra durante toda a guerra. A região de Foggia foi bombardeada repetidas vezes.
Vilarejos inteiros ao seu redor foram devastados. Milhares de pessoas morreram. Edifícios transformados em escombros. E, no entanto, segundo estes testemunhos, sobre San Giovanni Rotondo não caiu nenhuma única bomba. Nenhuma. E é aqui que muitos se equivocam ao ouvir isto pela primeira vez. Porque não está sendo apresentado como uma lenda popular, nem como um conto que foi sendo exagerado com os anos até perder o rastro da realidade. O relato se sustenta, segundo o texto original, sobre documentação e provas. Aparece na Possitio, o dossiê oficial de evidências apresentado ao Vaticano para a canonização. Há depoimentos de testemunhas, referências a registros militares e até generais que, conforme se afirma, o viram com os próprios olhos. Antes de seguir com o fio condutor, o texto faz uma pausa para entregar uma mensagem direta. Diz que não é uma mensagem do narrador, mas para quem precisar ouvir. Menciona que abaixo do vídeo há um pequeno ícone de chama chamado hype, e que ao pressioná-lo o vídeo sobe um pouco mais, alcançando mais uma pessoa, talvez alguém que esteja procurando, lutando ou perdido. E insiste que não custa nada, nem um único centavo, apenas um momento. Logo se dá na Escritura: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. E encerra com uma ideia muito concreta. Inscrever-se, comentar ou compartilhar pode se tornar um ato silencioso de caridade que mude a eternidade de alguém. Agradece o gesto e pede bênção para a generosidade de quem o fizer. Depois dessa pausa, o texto volta ao ponto exato onde a história se torna impossível de ignorar. Afirma que o monge que os pilotos viram no céu tinha um nome: Padre Pio. E acrescenta um detalhe que, se for verdade, não deixa a mente nenhum lugar confortável para se esconder. No mesmo instante em que esses pilotos o viram sobre suas aeronaves, Padre Pio estava de joelhos em oração dentro de seu mosteiro. Não estava viajando, não estava fora, não estava em algum lugar próximo. Não saiu do seu quarto. Então aparece a pergunta que o próprio relato te obriga a fazer. Como pode um homem estar em dois lugares ao mesmo tempo? Como pode um frade que, segundo esta narração, nunca deixou seu mosteiro, aparecer diante de soldados a milhares de quilômetros, diante de moribundos, inclusive diante de generais que nem sequer acreditavam em Deus? Que tipo de explicação existe para algo assim, sem destruir tudo o que você acreditava ser possível? O texto diz que a igreja tem uma palavra para este fenômeno: bilocação, e afirma algo ainda mais forte. Durante 50 anos, Padre Pio teria manifestado este dom impossível mais do que qualquer santo na história registrada. Mas aqui não termina. De fato, o relato adverte que, por mais milagrosa que pareça a bilocação, isso era apenas uma peça, apenas um fragmento de uma vida que, segundo o texto, desafiou toda a lei natural. E se você quiser entender por que tantos testemunhos o apontam, primeiro tem que entender quem era esse homem antes de seu nome se tornar um símbolo. Antes de seu nome se tornar um fenômeno e antes de as pessoas falarem de aparições impossíveis, houve um menino em um vilarejo pequeno, um menino que não se encaixava nem mesmo em sua própria inocência. Segundo o texto, chamava-se Francesco Forgione e nasceu em 25 de maio de 1887, em Pietrelcina, uma aldeia italiana humilde. Sua família era pobre, mas profundamente religiosa. Daquelas famílias em que a oração não é algo reservado para os domingos, mas o ar que se respira diariamente, a forma natural de olhar o mundo. E é aqui que a história começa a ser estranha, desde o princípio. Porque o texto afirma que, com apenas 5 anos, Francesco já havia se consagrado a Jesus. 5 anos. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas, ele dizia que falava com seu anjo da guarda. O mais inquietante não é apenas que ele contasse isso, mas que durante muito tempo pensou que aquilo fosse normal. Acreditava que todo mundo via anjos. Não foi até anos depois que entendeu que suas experiências não eram comuns, que seu mundo interior não se parecia com o da maioria.
Aos 15 anos, segundo o relato, entrou na Ordem Capuchinha. E com esse passo, sua vida mudou inclusive no nome. Deram-lhe um novo Pio, que significa piedoso em italiano. O texto o descreve de forma incisiva. Desde esse momento, o rapaz chamado Francesco desapareceu e nasceu o Padre Pio. Mas essa nova vida não começou com calma nem com doçura. Pelo contrário, o texto insiste que seu caminho rumo à santidade foi forjado no sofrimento. Desde seus primeiros dias como frade, foi perseguido por uma doença que parecia não ter rosto. Febres que não cediam, uma debilidade tão intensa que o deixava prostrado durante meses. Os médicos não conseguiam explicar. Alguns pensavam que morreria jovem, como tantos outros noviços promissores consumidos pela tuberculose ou por algum mal desconhecido. E assim, enquanto por fora todos viam um jovem frágil, o texto sugere que por dentro estava sendo travada outra batalha. Porque, segundo essa narração, a doença não era apenas física. Padre Pio já estava em guerra, e seu inimigo não pertencia a este mundo. Quase não falava disso, e quando o fazia, era unicamente com seus diretores espirituais. Mas em cartas que, diz o texto, sobreviveram, descrevia algo ainda mais perturbador: ataques físicos de demônios, não tentações vagas, não simples pensamentos sombrios, ataques, aparições em sua cela à noite, às vezes como criaturas monstruosas, às vezes disfarçadas de figuras santas, inclusive, segundo o relato, como o próprio Cristo. O texto afirma que o batiam, o arremessavam da cama, o deixavam machucado e ensanguentado sobre o chão de pedra. Seus companheiros ouviam o estrondo, os golpes, o ruído de uma luta. E pela manhã o encontravam com feridas que ele não conseguia explicar de maneira natural. Em uma dessas cenas, o relato põe na boca de um desses seres uma frase direta, sem compaixão: "Nunca escapará, nós o atormentaremos até o fim." E aí aparece a resposta que, segundo o texto, define o coração do Padre Pio: "Fazei o que quiserdes. Eu pertenço a Jesus e ele já venceu." Em 1916, com 29 anos, foi enviado a um mosteiro remoto, Nossa Senhora das Graças, no alto das montanhas do Gargano, perto de San Giovanni Rotondo. O texto diz que ele acreditou que o estavam mandando para lá para morrer. Sua saúde estava se apagando e aquele ar de montanha poderia ajudá-lo, ou terminar o que a doença havia começado. Mas a narração ressalta algo com força. Deus tinha outros planos. E aqui o relato para, logo antes do ponto de não retorno. Porque se até agora você ouviu uma vida marcada pela fé, pela dor e por uma guerra invisível, o que vem a seguir, segundo o texto, o marcaria para sempre. Em San Giovanni Rotondo, a vida de Padre Pio parecia destinada a se apagar em silêncio. O mosteiro era remoto, a saúde continuava frágil e sua existência para fora podia parecer a de qualquer frade que reza e sofre sem fazer barulho. Mas, segundo o texto original, ali ocorreu o fato que o transformaria em um mistério vivo e em uma ferida aberta para os céticos. Uma manhã, depois de celebrar a missa, Padre Pio ficou em oração. E foi então que, segundo se afirma, recebeu as chagas. Não como uma ideia simbólica nem como uma metáfora espiritual, mas como feridas reais no corpo, nas mãos, nos pés e no lado. O texto descreve que o sangue aparecia e que a dor era constante. O sofrimento não foi um episódio breve. Foi algo que, segundo o relato, o acompanhou durante décadas. O mais desconcertante é como isso se tornou um fenômeno impossível de esconder. No mosteiro, seus superiores tentaram lidar com isso com prudência. Mas a notícia, como sempre acontece, não ficou dentro dos muros. Primeiro chegaram curiosos, depois devotos, depois médicos, depois autoridades eclesiásticas e, finalmente, a pressão de todo o mundo. Os que queriam acreditar e os que queriam demonstrar que tudo era um engano. O texto insiste que não se tratou de uma admiração cega. Pelo contrário, houve investigações, houve exames, houve suspeitas. Muitos pensavam que essas feridas podiam ser auto-infligidas ou provocadas por alguma substância. E, segundo o relato, foram realizados controles precisamente para descartar a fraude.
Mas as chagas persistiam, sangravam, doíam e não se comportavam como feridas normais. Não se fechavam como deveriam, não seguiam o curso habitual da carne. Em meio a esse fogo cruzado, a figura de Padre Pio ficou presa entre dois extremos. Para uns era um santo, para outros um perigo, uma ameaça, um homem que poderia escandalizar a igreja se tudo resultasse ser uma montagem. E ele, segundo o texto, não fez campanha por si mesmo. Não se apresentou como alguém que queria ser visto. Pelo contrário, disse que sofria pela atenção, que buscava silêncio, mas que não podia fugir do que carregava no corpo. E logo ali, o texto introduz dois elementos que se repetem nos testemunhos sobre ele. O primeiro é o chamado odor de santidade. Afirma-se que, em certas ocasiões, pessoas próximas percebiam um perfume intenso e inexplicável ao seu redor, como se o ar mudasse de textura. Não era um aroma leve, mas algo que deixava marca, que ficava na memória. O segundo elemento é ainda mais inquietante. A bilocação, o dom de estar em dois lugares. O texto explica que a bilocação não é uma ideia moderna nem uma invenção para impressionar. Apresenta-a como um fenômeno reconhecido em relatos de santos, mas afirma que no caso de Padre Pio foi especialmente frequente. E aqui sublinha um ponto-chave. Para entender a bilocação, não basta pensar em aparecer como uma visão. Segundo o relato, não era uma sombra nem uma alucinação alheia. Nos casos mencionados, ele falava, tocava, intervinha. Pessoas o viam com clareza, o reconheciam, inclusive recebiam ajuda concreta. Ao mesmo tempo, o texto ressalta o que torna tudo isso quase insuportável para a lógica. Enquanto ocorriam essas aparições longe da Itália, Padre Pio continuava fisicamente no mosteiro, com sua rotina, suas orações e suas obrigações. Ou seja, não era alguém que se ausentava e depois voltava. Era alguém que, segundo as afirmações do texto, não se movia e ainda assim estava lá. Por isso, a história do bombardeio volta a fazer sentido aqui. O monge do céu não era um símbolo. Era o mesmo frade marcado por feridas, vigiado por autoridades, examinado por médicos e, ainda assim, cercado de relatos impossíveis. E então o texto prepara o próximo passo. Se a bilocação era real, tinha que existir um caso que conectasse desconhecidos com um reconhecimento posterior. Um encontro no qual, mais tarde, alguém pudesse dizer, eu o vi, e depois o confirmei. Para entender por que o que ocorreu no céu de San Giovanni Rotondo não ficou em um simples rumor de guerra, o texto retrocede a um episódio anterior que apresenta como uma das primeiras bilocações documentadas. A cena acontece quando Padre Pio ainda era jovem. Estava no coro e, de repente, segundo o relato, encontrou-se em outra casa. Ali, em um quarto, um homem agonizava. Em outro, acabava de nascer uma menina. Nesse instante, apareceu-lhe a Virgem Maria e lhe disse que lhe confiava aquela menina. É uma joia preciosa. Quero que a lápides e a tornes o mais brilhante possível, porque um dia quero adornar-me com ela. Pio, confuso, respondeu que era apenas um simples irmão capuchinho, e Maria lhe respondeu que ele entenderia com o tempo. Num instante, voltou ao coro, e o irmão Anastácio continuava ali, sem perceber que algo extraordinário havia ocorrido. Segundo o texto, Padre Pio quase não falou dessa experiência. Era estranha demais, íntima demais, impossível demais de explicar. Mas anos mais tarde, em 1922, uma jovem viajou a San Giovanni Rotondo para conhecer o famoso estigmatizado. Chamava-se Giovanna Rizzani. Assim que Padre Pio a viu, antes que ela dissesse uma única palavra, soltou-lhe uma frase que a deixou gélida. Eu te conheço, estive presente no teu nascimento. Giovanna ficou paralisada, pois havia nascido em 18 de janeiro de 1905, na mesma noite da visão, e seu pai havia morrido naquela mesma noite, tal como Padre Pio havia visto. O texto acrescenta que Giovanna se tornou uma de suas filhas espirituais mais próximas e que viveu em San Giovanni Rotondo o resto de sua vida, cumprindo o destino misterioso do qual Maria havia falado. Com essa história ainda ecoando, o relato volta à guerra,
aos pilotos e aos bombardeiros que não conseguiam soltar sua carga. E aqui insiste em algo. O que houve no céu foi apenas o começo. Em 1943, a Itália havia sido invadida. Os aliados avançavam para o norte e a zona ao redor de Foggia havia se tornado um ponto estratégico. Os americanos estabeleceram uma grande base aérea a poucos quilômetros de San Giovanni Rotondo. Milhares de soldados jovens, longe de casa, presos em um conflito que parecia não ter fim. E então, segundo o texto, começou a circular um nome entre as tropas. Havia um homem santo nas montanhas, um sacerdote com as mãos sangrentas que podia ler sua alma. Alguns o chamavam de milagreiro, outros o chamavam de fraude. Mas os curiosos subiam da mesma forma, porque em tempos de guerra as pessoas querem uma única coisa: um sinal de que nem tudo está perdido. Nesse contexto aparece o general Bernardo Rossini, da Força Aérea Italiana. O relato conta que ele também quis conferir por si mesmo. Liderou uma missão em direção ao mesmo objetivo alemão que os aliados não conseguiam atingir. Voaram para San Giovanni Rotondo, e quando se aproximaram, Rossini viu o que tantos haviam descrito: um monge com hábito marrom no ar, diretamente à frente do avião. As mãos erguidas, as palmas para fora. As bombas se soltaram, mas, segundo o texto, não caíram sobre o vilarejo, mas sobre a floresta fora da cidade. E depois ocorreu o mais desconcertante. Sem intervenção dos pilotos, todos os aviões viraram bruscamente e voltaram para a base. Rossini voltou em silêncio, incapaz de organizar sua mente. E ali alguém lhe mencionou o frade com estigmas, considerado santo pelos locais. Rossini pensou que devia ser ele. No dia seguinte, subiu a montanha. A igreja estava lotada, como sempre. Empurrou entre a multidão até a sacristia, onde os frades se preparavam para a missa. E ali, de pé, viu o mesmo rosto que vira no céu. A mesma barba, os mesmos olhos, o mesmo olhar penetrante. Antes que Rossini falasse, Padre Pio se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse com um leve sorriso: "Então você é aquele que queria destruir tudo." Rossini caiu de joelhos, um general ajoelhado diante de um frade camponês em um mosteiro de montanha. "Padre, eu o vi no céu. Como é possível?" Padre Pio sorriu e respondeu que o importante não era o como, mas que San Giovanni Rotondo estava a salvo e que ele estava ali. Mas Rossini não foi o único general que ficou marcado por aquela visão. O texto diz que os americanos também tiveram seu próprio cético. Seu nome era Nathan F. Twining, general comandante das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Estava baseado em Bari quando começaram a chegar os relatórios, um após o outro, como gotas que acabam por perfurar a pedra. Monges voando, bombas que não se soltavam, aviões que giravam sozinhos. Twining os rejeitou imediatamente. Para ele não era um mistério, era histeria coletiva. Nervos de guerra, fadiga, soldados que precisavam descansar. Isso pensou, isso disse. Mas os relatórios continuaram chegando. Muitos, consistentes demais, parecidos demais para serem explicados com uma única palavra conveniente. E assim, segundo o texto, tomou a mesma decisão que Rossini tomara. Veria com os próprios olhos. Lideraria ele mesmo uma missão. O objetivo era o mesmo depósito alemão que, segundo a narração, nenhum avião aliado conseguirá atingir. Twining reuniu seu esquadrão, escolheu os melhores pilotos, os aviões mais confiáveis e, antes de decolar, revisou cada sistema. Tudo devia funcionar. Tudo devia obedecer. Voaram em direção a San Giovanni Rotondo. E então, ao se aproximar, o general Twining, comandante de milhares de homens, viu algo que, diz o texto, jamais esqueceria. Um monge com hábito marrom suspenso no ar, diretamente à frente de sua aeronave. As mãos erguidas, as palmas para fora. A mesma postura que já se repetira em outros relatos, mas agora estava ali, dentro de sua própria cabine, diante de seu próprio olhar. E nessas palmas, afirma o texto, viam-se claramente feridas abertas, feridas sangrentas. Nesse momento, a história volta-te a entrar naquela zona onde a lógica fica sem chão. As bombas de Twining liberaram-se sozinhas.
Não foi que ele ordenasse a soltura em um ato de pânico ou compaixão. Segundo a narração, a carga soltou-se por si mesma, caindo sem causar danos em campos vazios. E instantaneamente seu avião virou com violência, como se uma mão invisível o tivesse agarrado. Mudou de rumo, voltou à base, e o esquadrão inteiro o seguiu. O texto sublinha o detalhe que faz com que tudo pese mais. Nem uma única bomba tocou San Giovanni Rotondo. Depois da guerra, o general Twining fez o que, segundo esta história, muitos não esperariam de um homem de sua patente. Fez uma peregrinação. Viajou a San Giovanni Rotondo, subiu pela estrada de montanha e entrou na pequena igreja. E no instante em que viu Padre Pio, reconheceu-o no momento. O mesmo rosto, a mesma barba e as mesmas mãos feridas que, segundo ele, haviam detido suas bombas no céu. Twining se aproximou. Padre Pio olhou-o com aqueles olhos que, diz o texto, pareciam atravessá-lo, como se não vissem apenas seu rosto, mas sua alma. Eu te conheço, disse Lissan nele. Você veio bombardear minha vila, mas Deus tinha outros planos para você. E aqui, o relato dá uma guinada ainda mais forte. Twining, um protestante da Nova Inglaterra que, segundo o texto, nunca pensara muito em milagres, santos ou no sobrenatural, converteu-se ao catolicismo. Não foi um gesto superficial. O texto afirma que ele se tornou amigo pessoal de Padre Pio e que voltou a visitá-lo muitas vezes nos anos seguintes. E que durante o resto de sua vida, toda vez que alguém lhe perguntava sobre milagres, contava o dia em que um monge deteve suas bombas. A narração te empurra a ficar quieto um momento e a pensar no que isso implica. Em plena Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história humana, um único frade protegeu um vilarejo inteiro do poder aéreo aliado. Não por conexões políticas, não por estratégia militar, não por meios naturais, mas por oração, pelo misterioso dom da bilocação, pelo que o texto chama de uma extensão de sua personalidade, tal como ele mesmo a descrevia. E o desfecho é o mais inquietante. Enquanto aparecia no céu sobre San Giovanni Rotondo, Padre Pio nunca abandonou seu mosteiro. Os frades que viviam com ele confirmavam. Durante as horas das missões, ele estava na igreja, orando, celebrando missa, ouvindo confissões. Estava em 2 lugares ao mesmo tempo, plenamente presente em ambos. O texto deixa claro que se tudo ficasse reduzido a um episódio de guerra, você poderia tentar encerrá-lo em uma caixa e rotulá-lo como estranho. Mas afirma que os casos de bilocação de Padre Pio não se limitavam ao céu da Itália. Pelo contrário, repetem-se em lugares distantes, em circunstâncias extremas, como se essa presença aparecesse justamente nas bordas onde a esperança se rompe. Um dos relatos que menciona ocorre em um contexto ainda mais sombrio: prisões comunistas. O texto fala de um cardeal encarcerado, vigiado, isolado, um homem sem acesso à sua igreja, sem missa, sem sacramentos, com o corpo castigado e o espírito posto à prova. E nesse lugar, segundo o relato, recebeu uma visita impossível. Um frade com hábito marrom, o mesmo que outros descreviam em San Giovanni Rotondo. Não foi uma visão abstrata. Foi uma presença que consolou, encorajou e deixou o prisioneiro com uma certeza: não estava sozinho. O texto o apresenta como uma intervenção que sustentava a fé de alguém que estava sendo esmagado pelo sistema. O texto menciona também aparições perto de soldados feridos, de pessoas à beira da morte e de momentos em que, segundo as testemunhas, alguém precisava justamente de uma palavra, de uma absolvição, de uma mão que se pousasse sobre o ombro. Nesses relatos, Padre Pio aparece como um sacerdote que não chega tarde, que chega exatamente quando a vida está por um fio. E aqui, o texto insiste em um ponto importante para que a história não se transforme em simples folclore. Diz que o Vaticano não ignorou esses fenômenos. Houve investigação, houve dúvidas, houve pressão. Durante anos, Padre Pio foi vigiado, questionado e restrito. O texto recorda que a Igreja, quando se depara com algo assim, não corre para declarar como milagre. Tende a suspeitar primeiro, a verificar,
a frear o fervor popular quando teme que se torne histeria. Ainda assim, o relato sustenta que, com o tempo, a evidência acumulada se tornou pesada demais para ser descartada. Testemunhos repetidos. Pessoas que não ganhavam nada contando essas histórias. Militares de alta patente, médicos, religiosos, leigos. E, sobretudo, um homem que, segundo o texto, não buscava fama, mas a sofria. Um frade que queria silêncio e acabou transformado em um foco, em um ímã, em um símbolo que as pessoas não conseguiam parar de olhar. O texto sublinha que a bilocação, por mais assombrosa que seja, não era o centro de sua vida. O centro era outro: a missa, a confissão, a oração e o sacrifício. Padre Pio, segundo esta narração, passava horas no confessionário. Horas, dias, anos. Pessoas subiam a montanha apenas para falar com ele por alguns minutos, para sentir que alguém via sua dor sem julgá-lo, para ouvir uma palavra que não fosse vazia. E em meio a tudo isso, as chagas continuavam ali. Feridas que sangravam, que doíam, que o debilitavam. O texto apresenta essas feridas como um selo que o acompanhou quase até o fim, como se o sofrimento estivesse inscrito em sua identidade. Depois chega o desfecho. O texto diz que Padre Pio morreu em 23 de setembro de 1968. Descreve-se uma cena de despedida marcada pela paz, a última missa, o último olhar, o último suspiro. E afirma um detalhe que para muitos devotos se tornou símbolo. Ao morrer, as feridas desapareceram, como se a missão tivesse sido concluída, como se o que carregava no corpo fosse uma incumbência temporária. Mas sua história não terminou com a morte. As pessoas continuaram chegando. A devoção continuou crescendo. E com os anos, o processo que havia acumulado evidências e testemunhos foi formalizado até a sua canonização. O texto afirma que ele foi declarado santo, não por rumores, mas por um longo caminho de investigação, documentos e confirmações. E então, o relato retorna ao início, aquele céu de 1943. A cena que torna tudo tão brutalmente concreto. Aviões prontos para destruir, uma ordem militar e um monge com as mãos erguidas, detendo o ferro e o fogo. Se você aceitar pelo menos a possibilidade de que isso tenha ocorrido, o mundo já não parece o mesmo. Porque significa que há uma camada invisível atuando sobre a história, que nem tudo é decidido apenas por força, estratégia ou poder. O texto fecha com um chamado à fé e à comunidade. Pede que as pessoas não fiquem apenas com o espanto, mas que se aproximem de Deus. Convida a pedir ajuda, a pedir proteção, a pedir conversão e volta aos gestos simples de antes. Apoiar o vídeo, compartilhá-lo, deixar um comentário, porque talvez essa ação alcance alguém que esteja perdido. Termina agradecendo e pedindo bênçãos.